Colega médico, você já sentiu timidez ao postar vídeos nas suas redes sociais para atrair pacientes particulares? Ou talvez você sentiu uma insegurança ao se expor para mais pessoas? Ou talvez você ficou preocupado: o que é que meus colegas médicos vão achar? O que é que aquele professor meu, aquele chefe meu de faculdade e residência vai achar se ele me ver postando nas redes sociais conteúdos, muitas vezes para ajudar os pacientes? Se a resposta é sim, então esse vídeo é para você, porque eu vou te falar 5 pilares para você destravar 100% isso e conseguir captar mais pacientes particulares, crescer o seu consultório, crescer na sua carreira e realmente conseguir decolar. E eu vou te passar as mesmas estratégias que eu já apliquei com mais de 1000 médicos que já passaram pelos meus processos de mentoria e eventos presenciais, que já transformaram de vida aplicando exatamente esses pilares e conseguindo ter resultados extraordinários. Meu nome é Vinícius Valência, sou presidente da Associação Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, também fiz pós-graduação em nutrologia pela USP e hoje me dedico a atender meus pacientes aqui no meu instituto e também ajudar outros médicos a acelerarem na carreira. E quando eu comecei, eu também sentia exatamente a mesma coisa. Eu lembro que eu tive uma conversa com um colega meu, até antes de começar o consultório particular, antes de atender pacientes, de me especializar, e esse colega, ele me falou algo que eu nunca esqueci. Eu cheguei pra ele todo animado, todo feliz, né? Olha, eu decidi que eu quero começar meu consultório particular na área de nutrologia, ajudar os pacientes a emagrecerem, quero trabalhar com medicina do estilo de vida, quero transformar a vida das pessoas. E antigamente eu tava na dúvida, né, se eu queria fazer terapia intensiva ou se eu queria fazer isso, mas agora eu decidi e tal. Eu falei pra esse colega todo animado, né? E a reação que eu esperava era: pô, que massa, Vinícius, parabéns, vai pra cima, vai dar certo, que massa, conta comigo aí que se precisar de alguma coisa. Só que a resposta desse colega foi muito diferente. Ele já veio com um certo preconceito, né, falando que, não, essa é uma área de charlatão, essa é uma área que não tem médico que tem boa especialidade, você precisa fazer 5 anos de residência no mínimo para ser considerado um bom médico hoje em dia. Ele começou a me criticar e eu comecei a refletir realmente, comecei talvez até mudar de escolha sobre o que eu queria fazer, porque aquele médico me falou aquilo. E isso me marcou muito porque eu vi exatamente vários outros colegas seguindo esse mesmo caminho, vendo o que todos os outros estavam fazendo, somente copiando o que todos os outros estavam fazendo. Vou fazer ali o medicurso, né, sei lá, o curso de preparo para residência, vou estudar para residência e vou fazer a primeira residência que eu tiver a ideia de fazer, sem nem saber se realmente é aquilo que queria fazer, sem nem saber se realmente aquela é uma área que a pessoa queria seguir. Eu tenho colegas de faculdade que fizeram 3 residências. Fez a primeira, aí, não gostei dessa. Fez outra. Também não gostei dessa. Já tá na terceira. Então, olha o quanto de tempo que esse colega perdeu, não exatamente por ser residência ou não, mas porque se importou demais com a opinião de outras pessoas que falaram: faz isso, pô, faz essa residência aqui, faz essa, pô, dá prestígio, credibilidade, e esse colega muitas vezes queria fazer outra coisa. Então, ainda bem que eu não deixei aquilo me abalar. Eu fui pra casa, pensei, conversei com outras pessoas e falei: não, eu acredito que eu consigo fazer um ótimo trabalho, um trabalho com ética, com segurança nessa área, então eu vou seguir essa área, por mais que outros colegas falem alguma coisa, né? Porque esse vídeo aqui, ele se trata de como ajudar você a não se importar com o que os outros colegas vão falar, a não se importar com que outras pessoas aí que não tem nada a ver com a sua vida, muitas vezes nesse direito, vão ficar falando pra você fazer. Pessoas que talvez sejam aquelas que você fica com medo, o que é que essa pessoa vai achar quando eu postar nas minhas redes sociais. E eu posso falar que depois de quase 4 anos agora com meu consultório e depois dessa jornada aí de empreendedorismo médico, posso dizer que literalmente hoje eu não tô nem aí porque a galera pensa. Eu desejo esse mesmo sentimento pra você, porque é uma coisa muito libertadora. Você realmente fazer seu conteúdo, fazer seu trabalho sem se importar o mínimo para o que ninguém pensa. E não foi da noite pro dia, é lógico, quero já alinhar a expectativa, mas quanto antes você começa a trabalhar isso na sua mente, mais livre você vai ser do julgamento de outras pessoas. E são 5 mudanças de cabeça, de mindset que eu tive, que me fizeram chegar onde eu tô hoje, né? Que isso com certeza acelerou muito meus resultados, porque, pensa bem, você tentar fazer as coisas se preocupando com a opinião de 50 pessoas, é como se você estivesse andando, que nem aqueles prisioneiros, andando com a bola de metal, com 50 bolas de metal nas suas pernas, sem deixar você acelerar. Porque você fica: e se eu fizer isso, o que aquela pessoa vai achar? Isso aqui, eu tô travado pra postar isso, porque o que aquele grupo de pessoas vai achar? E você literalmente não progride porque você tá travado na opinião de outras pessoas, que muitas vezes é até imaginária. E na verdade, esses 5 princípios foram baseados na filosofia chamada estoicismo, que foi muito praticada pelos imperadores romanos, pelos grandes sábios, como Marcus Aurelius, que ele fala assim, haja como se nada te afetasse. Porque se você conseguir colocar sua cabeça para agir dessa forma, nessa vida nada vai te parar. E você vai ter muito mais resultado do que você imagina. Então, quais são esses 5 pilares? O primeiro desses 5 pilares é que você não é tão importante assim. E essa é uma realização que você começa a ter quando você entende que existe um viés cognitivo chamado Spotlight Effect, que é o efeito do holofote. Todo ser humano acha que as pessoas se importam mais com ele do que as pessoas realmente se importam. Isso é natural. Então, às vezes, você tá andando pela rua, eu aposto, e você fica: aí tem um negócio aqui na minha camisa, acho que todo mundo viu. Na verdade, talvez ninguém tenha visto. Eu aposto que se você saísse na rua com a camisa toda branca assim, toda manchada,
talvez alguém ia olhar por 2 segundos, mas depois ia seguir a vida dela, ia seguir os pensamentos dela e não ia nem ligar pra isso. Então, muitas vezes você superestima o quanto as outras pessoas estão preocupadas com você. E isso é muito bom porque isso é libertador. As pessoas não estão cada minuto do dia delas preocupadas com você. Você pode fazer muito mais do que você pensa sem que ninguém note. Então, isso vai te dar uma liberdade muito grande de você, por exemplo, postar nas redes sociais para atrair pacientes e não sair um post perfeito. Você errar, por exemplo, tô aqui nesse vídeo do YouTube, já errei algumas vezes aqui a introdução. Então, errei, posso errar de novo aqui, não tem problema nenhum. A questão é você entender que nem sempre todo mundo tá prestando atenção em cada micro detalhe que você está falando ali naquele vídeo ou naquele conteúdo e você usar isso para te libertar. Esse é o primeiro grande pilar, é a primeira mudança de mindset para você não se importar com o que as pessoas pensam e conseguir crescer mais rápido. O segundo grande pilar é você entender que a única forma de outras pessoas não te criticarem, outras pessoas não falarem de você, ou de você não se expor, a única forma de você fazer isso é se você ficar na sua casa trancado, no seu quarto, não sair de casa e não fazer nada. Porque na realidade, qualquer coisa que você for fazer, vai ter alguém criticando. Vai ter alguém. Pode ser pela sua frente, pode ser pelas suas costas. Como eu falei, não vai ser tanta gente quanto você imagina, mas vai ter alguém criticando, vai ter alguém elogiando. Então, o grande ponto é você entender que isso é totalmente natural. Seres humanos falam de outros seres humanos. Isso é normal. É a chamada fofoca, né? É a coisa mais normal do mundo. Então, entenda que isso não pode te parar, porque essas pessoas não te conhecem, muitas vezes. Então, às vezes chega um mentorado pra mim, Vinícius, eu não sei o que fazer, eu fiz uma postagem, uma pessoa comentou no vídeo, dizendo que eu não tenho RQL, dizendo que eu não sei o que, eu não sou bom, e que não sei o que não tenho especialização, blá, 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 blá. E aí, quando essa pessoa vem me falar isso, até antes de eu dar o feedback pra ela já passou 2 horas discutindo com um completo desconhecido, que nem conhece ela, perdendo tempo com uma pessoa que nem importa. Então, perceba como isso é uma perda de tempo. Você discutir com uma pessoa que você nem se importa, que você não vai ganhar nada com isso, porque você não vai convencer ela de nada, é só um hater na internet, e você literalmente só fez perder seu tempo. Então, sempre que acontecer algo assim, que chegar um crítico, ou de forma privada, ou de forma pública, nunca dê 1 segundo de atenção, porque é isso que esse crítico quer. Nunca dê 1 segundo de atenção. Nunca desperdice o seu precioso tempo com esses críticos, porque você vai ter uma vida muito mais leve dessa forma. Entenda que eles nem sabem quem você é. Nem pessoas próximas, às vezes, de você, que lhe conhecem bem. Imagina uma pessoa de internet aí que literalmente não sabe nem quem você é. E só tá vendo ali uma aparência. Então, realmente, elimine esse comportamento de ficar discutindo com pessoas que não importam, ali na internet, ou até ao vivo mesmo, para você ser muito mais, ter uma vida muito mais libertadora. O terceiro ponto é você utilizar essas críticas ou esse pensamento de que outras pessoas podem se importar demais com você, né? Que eu já falei que pode ser um viés cognitivo, mas você utilizar isso também como construção para você. Então, às vezes chega alguém para mim, né? Talvez algum ex-aluno, ou talvez alguma pessoa que teve alguma experiência comigo, um paciente aqui, e ele faz uma crítica para mim, que algumas pessoas poderiam interpretar como, ai meu Deus, ou poderia colocar para baixo a pessoa, meu Deus, eu não sou bom o suficiente, que droga, não fiz um bom trabalho e tal. Outras pessoas iam ficar com raiva, iam falar, ah não, mas você que não conseguiu seguir o seu tratamento, né? Enfim, qualquer que seja a situação, você pode utilizar como algo construtivo para você. Então, se alguém faz uma crítica para você, sempre busque a construção. Tá, o que é que disso aqui eu posso extrair para melhorar? O que é que eu posso extrair para melhorar? Se chegou um paciente no meu instituto aqui e não teve um bom resultado de emagrecimento e ficou dizendo que a culpa era minha, porque eu não sou um bom médico, isso aconteceu contra os dedos, contra vezes isso aconteceu, mas já aconteceu uma paciente super complicada, que já tinha passado por 10 outros médicos, que, dica, isso é um grande sinal de alarme, né? Chega um paciente para você e fala, já passei por 10 médicos e nenhum deles conseguiu me dar resultado, doutor. Será que você pode me ajudar? Péssimo sinal, né? Porque a probabilidade maior é daquele paciente não ser um bom paciente. Mas, mesmo assim, nesse caso específico, eu decidi dar uma chance pro paciente, decidi ajudar, e foi uma escolha errada, porque era um perfil de paciente que só fez dar problema, e que não seguiu nada, que ficou criticando, falando que, o tratamento não funciona e tal. E é claro que se eu tenho 100 pessoas, 99 funcionam e uma não funciona, geralmente a culpa não é do tratamento, a culpa é da pessoa. Mas mesmo assim, eu decidi olhar aquilo que essa pessoa estava me falando e entender como isso pode ser construtivo. Como essa pessoa que não teve resultado porque realmente não seguiu o tratamento, não fez o recomendado e não teve resultado de verdade, como é que eu posso levar isso como construção aqui pro meu instituto? E aí, eu tive uma ideia. E se, ao invés de eu colocar qualquer paciente na minha agenda, se eu começar a realmente selecionar melhor os pacientes, se eu colocar critérios para o atendimento? E foi isso que eu fiz. E eu faço até hoje. Então foi um grande aprendizado. Eu não peguei aquela situação, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, nem nada disso. Eu peguei a situação e eu utilizei a situação como uma construção para melhorar o meu negócio. E foi isso que aconteceu. Melhorou bastante, porque agora eu tendo muito mais pacientes que estão muito mais alinhados, que têm muito mais resultado, o que é muito melhor para minha reputação, porque não tem gente desalinhada aí falando besteira. E eu recomendo que você faça a mesma coisa de alguma forma. Selecione os clientes que você vai trabalhar, porque dessa forma você não precisa se preocupar muito com aqueles clientes ruins que não dariam certo com ninguém, com nenhum médico, com nenhum mentor, enfim. Então, essa seria a minha recomendação para você. Número 4, entenda que elogios e críticas
são faces da mesma moeda. Então, se você, por exemplo, se importa demais com elogios, quando alguém chega pra você e fala, olha, que legal, você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa tão carismática, você se comunica tão bem, você é um ótimo líder, ou você é uma pessoa muito extrovertida, muito legal. Se, quando as pessoas elogiam você, isso lhe afeta muito positivamente, você fica, ai meu Deus, meu dia está muito melhor agora que essa pessoa me elogiou, eu tenho mais notícias. A má notícia é que, se você se deixa influenciar por um elogio, é muito provável que você também se deixe influenciar por uma crítica. Isso afete você emocionalmente. Então, hoje em dia, com uma certa frequência, as pessoas me elogiam, falam que eu fiz um bom trabalho em relação a alguma coisa, falam que eu, enfim, que eu me elogio, né? E eu, por mais que eu agradeça, que seja grato por aquela pessoa, né? Falar obrigado pelo elogio e tudo, eu nunca deixo isso me afetar positivamente. Eu nunca fico mais feliz porque uma pessoa me elogiou. Muito raro isso acontecer, muito raro. 3 dias atrás, 4 dias atrás, foi meu aniversário, todo mundo tava me elogiando, pô, Vinícius, mudasse minha vida e tal, que massa, que massa. E eu entendo o meu valor, o que eu consegui entregar pra aquela pessoa, não de uma forma arrogante, mas de uma forma grata. Mas eu também entendo que eu não posso ficar me deixando influenciar pelo que os outros falam, positivamente ou negativamente. Eu tenho que me deixar influenciar por quem, pelo que eu mesmo falo sobre mim, ou pelo que eu mesmo penso sobre mim, ou no máximo, pessoas ali que são muito próximas de mim, o que elas pensam sobre mim. Então essa é a minha dica pra você, que você não se importe no geral com todo mundo, mas talvez ali 2 ou 3 pessoas de sua muito confiança, você consiga pegar alguns feedbacks, se importar um pouco mais, não tem problema, mas cuidado pra não se deixar levar muito com pessoas te elogiando, até porque tem aquele velho ditado, né? Quem puxa saco, depois puxa o tapete. Então se alguém tá tendo demais toda hora, fica a dica aí, cuidado com isso. Esse é o 4º pilar. E o 5º pilar é um pouco mais mórbido, vamos dizer assim, mas é inteligente você pensar assim, porque a sua vida é limitada. Então, se você hoje tem 25, tem 30 anos, e você vai viver até os 80 anos, por exemplo, você tem 50 anos de vida. Desses 50 anos, você vai passar quase 20 dormindo, a depender de quantas horas você dorme por dia. Então, você tem literalmente poucas décadas de vida consciente aqui na Terra. E como é que você quer passar essas décadas de vida? Você quer passar com medo do que todo mundo acha de você? Você quer passar sem correr atrás do que você realmente quer? Você quer passar todos os dias morrendo de preocupação em fazer tal coisa porque tal pessoa vai pensar não sei o quê? Ou você realmente quer seguir o que você sabe que você pode seguir? Então essa é a reflexão que fica. Se você gostou do vídeo, envie para um amigo seu, médico que também talvez esteja travado aí, queira melhorar a parte de não se importar demais com o que os outros pensam, queira crescer na carreira e queira tirar essas bolas de ferro, de metal aí da perna para voar no consultório, voar na carreira e ser um médico realmente diferenciado. Não esquece de se inscrever, clica no like e assista esse próximo vídeo aqui que ele vai te ajudar muito também.